Meus caros amigos, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. O tempo passa muito rápido na Escola da Fé. Só falta meia hora para acabar o programa, mas tudo bem. Aqui está o livro que eu falei do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, né? Onde ele coloca exatamente isso, né? A missa é o céu aqui na terra. Na verdade, ele está repetindo o que o Papa João Paulo II disse. Eu disse que ia mostrar mais alguns livros interessantes para a Quaresma. Por que confessar? Como confessar? Como você fazer um exame de consciência? Esse livrinho aqui eu escrevi para detalhar isso. Tá? Um outro livro muito interessante de ler na Quaresma, também, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Um médico francês que 25 anos estudou a Paixão de Cristo, fazendo inclusive crucificação de cadáveres em laboratório, devidamente autorizado, para ele entender o que o Cristo sofreu. É uma coisa impressionante isso. Eu nunca li nada assim. E é científico, ele faz tudo com fotografias, as experiências, né? Aqui você entende o que foi a paixão de Cristo. Esse homem disse que depois ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava no meio da via sacra, a tal ponto ele entendeu o sofrimento de Cristo. Dr. Pierre Barbet, um cirurgião francês. Um outro livro que eu quero mostrar também, a gente conhece aquele livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Montfort. É um livro que o Padre Paulo tem propagado muito a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. E aqui nós temos um outro livro de São Luís de Montfort. Esse livro é O Amor da Sabedoria Eterna. Aqui ele fala da Virgem Maria, aqui ele fala de Jesus. Então é muito interessante ele mostrar Jesus, a sabedoria, né, de Deus. Né? Quem leu o primeiro certamente vai gostar de ler o segundo. Bom, eu estou lançando uma coleção de livrinhos sobre assuntos específicos. Eu criei uma coleção chamada de Coleção Formação Católica. Cada livrinho desse vai ser um assunto diferente, só um assunto. Aqui, por exemplo, esse aqui, qual a importância da oração? Esse outro aqui, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. A pessoa pergunta com quem Caim se casou, o que foi o dilúvio, onde é que está a Arca de Noé, onde é que está a Arca da Aliança, né? O que foram as 7 pragas do Egito, o Mar Vermelho abriu mesmo, não abriu. Então, para entender o Antigo Testamento. Você sabe o que é ideologia de gênero, essa coisa perigosa? Estão ensinando para as crianças na escola que não existe sexo. Não, você é criança, você não é menino nem menina, você vai escolher seu sexo quando você crescer. O que é isso? Chama-se ideologia de gênero. Você sabe disso? Estão ensinando para o seu filho na escola, viu? Cuidado. Daqui a pouco seu filho chega em casa dizendo que não é nem menino nem menina. Então, isso destrói a família, destrói o casamento, destrói o plano de Deus. Não é brincadeira não, gente. É algo diabólico. A gente tem que falar com todas as letras. Por que é diabólico? Porque ultrapassa o limite da racionalidade. A biologia diz, examinando as células, diz que só tem 2 tipos de células sexuais, o XX e o XY. Se a pessoa nasce com o XX é homem, se nasce com o XY é mulher. Agora não, você não é nem homem nem mulher. Agora inventaram, certo? Um XZ, um XH, um XL. Não, pelo amor de Deus. Não é camisa, né? Média, grande, pelo amor de Deus. A gente tem que ficar a par dessas coisas. Muito bem, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou responder algumas perguntas, porque escola, gente, a gente tem que tirar a dúvida dos alunos. Agora que eu peço paciência, né? Para quem já sabe tudo. Porque, olha, tem muita gente que não sabe. Sabe? E a gente não pode deixar esse povo na ignorância. Então, eu tenho aqui a pergunta de uma pessoa de Salvador, na Bahia, Marcelo Lemes. É lícito o padre dividir a leitura do Evangelho com os fiéis durante a missa? Veja, o missal romano, as instruções gerais do missal romano diz que o Evangelho é lido pelo padre ou pelo diácono.
Por quê? Porque é o Cristo que fala o Evangelho. Então, alguém ordenado. O povo pode fazer aquelas inserções assim, por exemplo, na Semana Santa, né? Quando a gente lê a Paixão de Cristo. Então, normalmente tem 3 leitores, né? Um faz o papel do Cristo, o sacerdote, um faz o papel do leitor, o outro faz o papel do povo, aí o povo, mas é só ali na Semana Santa. No resto, quem deve ler é o sacerdote ou o diácono. Carlos Eduardo, existe algum documento histórico que comprova a Eucaristia em base diária nos primeiros cristãos? Olha, o Carlos Eduardo, a Eucaristia, ela começou, pelo menos pelos relatos que nós temos, sendo celebrada nos domingos. Quem é que fala isso? Os Atos dos Apóstolos falam isso, né? Capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos fala isso. Você encontra, por exemplo, nas obras de São Justino, que foi mártir no ano 155, ele fala que os cristãos se reuniam no domingo para celebrar a fração do pão, chamava-se de fração do pão. A Didaquê, que foi o primeiro, praticamente, catecismo, né, do ano 100, fala do domingo. Mas a igreja foi entendendo, podia celebrar todo dia, e acabou ficando todo dia. Não é? Essa evolução é o Espírito Santo que vai mostrando para a igreja. Está dentro daquilo que Jesus disse na Santa Ceia para os apóstolos. João 16, 12, 13. Jesus disse para eles assim: eu tenho muitas coisas para dizer a vocês ainda, mas vocês não podem compreender agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á, ou seja, no futuro, toda a verdade. Então, o Espírito Santo foi ensinando para a igreja uma porção de coisas ao longo do tempo, entende? Foi clareando para a igreja os 7 sacramentos, foi clareando o credo, foi clareando a própria liturgia. O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Promessa de Jesus na Santa Ceia. É claro que se cumpre. É claro que se cumpre. Palavra de Jesus. Bom, Cléo Dias, o Cléo, ele pergunta o seguinte: qual é o papel dos ministérios de música na liturgia da igreja? O Cléo, é bem claro, a liturgia, a música faz parte da liturgia. Não é? Então, tem o canto de entrada, o canto do ofertório. Então, o ministério de música deve ser muito bem preparado, muito bem ensaiado. Gente, é melhor não cantar numa missa do que cantar sem estar preparado, cantar desafinado. É uma ofensa a Deus. Nós não estamos dizendo aqui que na liturgia Jesus está presente e você traz ali um coral que não ensaiou, não preparou, chega na hora de improviso, sai aquela música desafinada. Você não faz isso nem na seresta da rua, vai fazer na missa para Deus? Não. A missa tem que ser, a liturgia tem que ser preparada. Os leitores, quem vai ler, tem que preparar a leitura. Não pode ficar gaguejando na leitura. Não pode. Entende? Tem que ler com clareza, porque tem gente que é meio surdo, que nem eu, não escuta direito. O som da igreja tem que ser um som bom. Não tem dinheiro? Pede para o povo dinheiro. Ora, a Canção Nova aqui tem som muito bom. Por quê? Porque o Eto vai para a televisão e pede dinheiro para o povo. Então você vai em qualquer auditório aqui da Canção Nova, você vai lá no rincão da Canção Nova, o som é de primeira. Custa caro? Custa caro. Mas nós temos que dar isso para Deus. Entendeu? Então nós temos que fazer da liturgia. Tem missa que você vai, você não escuta nada, você não entende o que o padre fala, você não entende o que estão cantando. Como é que você vai participar direito de uma missa assim? Não, gente. Quer ver um lugar que eu gosto de assistir missa? Na Basílica de Aparecida. É um som perfeito. Você escuta tudo, em qualquer lugar da Basílica de Aparecida, que é gigantesca, né? Dou valor para os padres lá, ó. Eles pedem dinheiro. Por quê? Porque é caríssimo um som desse. Gente, mas nós temos que tratar das coisas de Deus com carinho.
carinho. A gente não procura para a gente comprar as melhores coisas, para Deus não vai comprar. Então, o Ministério de Música tem que ser bem ensaiado. A música tem que ser adequada ao momento, entende? Tem que ser uma música religiosa, não pode ser música profana. Tudo isso é muito importante. Arsenir Macedo gostaria de saber o que é correto. Após a proclamação do Evangelho, canta-se em algumas paróquias o refrão do Salmo do dia. Em outras, canta-se o canto da proclamação da palavra. Qual é o correto? O Arsenir, de novo, as instruções gerais do missal romano não manda cantar nada. Não manda cantar nada. O padre acabou de ler o Evangelho, proclamar o Evangelho, né? Todo mundo senta e vai escutar a homilia. Se alguém canta alguma coisa, está fazendo por conta própria, porque não está no rito da missa. Eu não estou dizendo que é proibido ou não. Eu só estou dizendo que não está no ritual da missa. Entendeu? Como uma porção de outras coisas que o pessoal faz que não está previsto. João Carlos Rezende Costa, Minas Gerais, um católico de rito romano, pode participar dos ritos das igrejas orientais que estão em comunhão com o Papa, inclusive aos domingos e dia santo? A pergunta é boa. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui. O que é a igreja do rito romano? A igreja aqui de Roma, onde nós estamos. O rito oriental são aquelas igrejas católicas orientais, melquitas, maronitas, tem alguns outros, parece que coptas no Egito. Você pode assistir? Pode. É igreja católica oriental, diferente da igreja ortodoxa, que aí não é católica. Então, nós não podemos assistir missas, sacramentos, da igreja ortodoxa, aquela que separou da igreja católica em 1054. Melquitas, maronitas não estão separados, eles são igreja católica. Ah, mas a missa é meio diferente. Mas está autorizado pelo Papa. É uma liturgia oriental, um pouco diferente da nossa. Não tem problema. Você vai em São Paulo, por exemplo, ali pertinho do metrô Vergueiros de São Paulo, tem uma igreja enorme ali. Né? A Canção Nova mesmo ali, tem com os maronitas ali em São Paulo. É uma liturgia um pouco diferente, mas não tem problema nenhum. É católica. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, ela pergunta assim: na paróquia da minha cidade, na missa da Vigília Pascal, só fizeram 3 leituras, visto que o de costume são 7 leituras. Pode reduzir as leituras para a missa não ser tão longa, a critério do padre? Olha, eu penso que para fazer isso, no mínimo, o bispo tem que autorizar. Por quê? Porque, de novo, no rito estão todas as leituras. Então, o que se deve fazer é ler todas as leituras. Eu não tenho certeza, agora, se o missal faculta ao padre deixar de ler alguma leitura. Não me lembro agora, acabei de receber a pergunta aqui agora, não me lembro bem. Até se alguém depois quiser me dizer se o padre tem a faculdade de poder diminuir a leitura. Agora, o ideal seria ler todas, porque está prevista na missa pascal do sábado, né? Na vigília pascal. Luiz de Várzea Paulista, via e-mail, gostaria de uma explicação melhor sobre a carta circular que mudou no momento da paz na Santa Missa. Eu já entendi. Essa carta circular é o seguinte: a Sagrada Congregação do Vaticano, da disciplina dos sacramentos, emitiu um documento quando o prefeito era o cardeal, se não me engano, o cardeal Canizares, espanhol, faz aí acho que uns 2 anos, emitiu a seguinte orientação: no abraço da paz não se deve cantar nada. Presta bem atenção, esse é documento da igreja e eu tenho esse documento no meu computador. No abraço da paz não é para cantar nada. Segundo, o abraço da paz deve ser dado? Deve. Somente a quem? A quem está do seu lado. Só.
Não é ir lá para frente, ir lá para trás, ficar dando tchauzinho para todo mundo. Não. Entendeu? Está no documento, gente. O abraço da paz deve ser dado? Deve. Não deve ser suprimido da missa, não. O documento fala, deve ser dado. Mas é o que é? É um gesto de unidade antes da comunhão. Então, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Quem sabe quem está à frente, mas não é para sair do lugar. Quem está no altar não deve sair do presbitério, está escrito no documento. O padre não deve sair lá do altar, não. Ele dá o abraço da paz a quem está do lado dele ali só. E não é para cantar nada. É um documento, gente, da Sagrada Congregação dos Ritos dos Sacramentos, aprovado pelo Papa Bento XVI. E que não foi revogado pelo Papa Francisco, então está em vigor. É isso que a pessoa está perguntando aqui. É uma circular da Congregação do Rito dos Sacramentos. Raimundo Neto, de Senador Pompeu, via e-mail. Senador Pompeu, acho que é no Ceará, né? É isso? Acho que é. Porque os padres não incentivam os católicos a lerem a Bíblia. Ah, não é verdade, o Raimundo. Os padres da Canção Nova que todos incentivam a ler a Bíblia. Ele diz assim, na missa acompanhamos pelo jornal litúrgico, né? E por que não pela Bíblia? Ah, agora que eu entendi a sua dúvida. Sabe o que acontece, o Raimundo? É que é o seguinte, existem várias traduções de Bíblia. Você tem a Bíblia da Ave Maria, tem a Bíblia da Paulo, a Bíblia da Aparecida, a Bíblia da CNBB, a Bíblia até. E o que acontece? Todas são válidas, mas a tradução é um pouco diferente. Então, para que todo mundo na igreja acompanhe a mesma tradução, então a CNBB fez uma tradução. E é essa tradução da CNBB que sai no semanário que a gente usa na missa, o folheto da missa. Entende? Por quê? Assim todo mundo acompanha a mesma tradução. Isso facilita para o padre fazer a homilia, facilita para as pessoas ouvirem. Entendeu? Não é que a igreja quer tirar a Bíblia da mão do povo, não, de jeito nenhum. É simplesmente para facilitar um entendimento mais claro. É esse o objetivo. E tem gente que nem tem Bíblia, né? Tem gente que nem leva a Bíblia para lugar nenhum. Então, pelo menos, quando ele vai na igreja, ele pega o folhetinho lá e ele, pelo menos, acompanha, né, a leitura. Tailma Teixeira, de Caiçara, na Paraíba, via e-mail. É lícito orar em línguas dentro da Santa Missa? De novo, no missal romano não prevê oração em línguas. Então, é o seguinte, a pessoa quer orar em língua, ela comungou, quer orar em língua, ore baixinho, ela com ela mesma. Não precisa orar em voz alta, entende? Se a pessoa tem o dom das línguas, quer orar em língua, depois que ela comungou, não deve ser uma manifestação pública, porque não está previsto, entendeu? A missa tem um rito bem definido. Não estou dizendo que é proibido, não. A pessoa pode rezar oração em língua até sem fazer som. Eu penso que isso aí resolve. Uma pessoa que pediu para não ser identificada. A missa pode ser rezada por mulheres, mesmo que essas façam parte da igreja? Não pode. O Papa João Paulo II, naquele documento dele, sobre os sacerdotes, né? Ordinatio Sacerdotalis, naquele documento o Papa João Paulo II disse que a igreja não tem autorização para ordenar mulheres. A ordenação é só para homens. Perguntaram para o Papa se ele estava falando isso de maneira definitiva, dogmática. A Congregação da Fé do Vaticano respondeu que sim. Esse é um assunto que não pode mudar na igreja, porque o Papa João Paulo II botou uma pedra em cima. Okay? O sacerdócio é para o homem. Por quê? Porque o verbo que não tinha sexo, Deus não tem sexo, né? Nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo, porque Deus não é humano. Mas o verbo, quando se encarnou como homem. Por quê? Porque o sacerdócio é um papel do homem, assim como dar à luz é um papel da mulher.
Não é questão de mais dignidade, entendeu? Porque o Cristo ele faz o papel do novo Adão. Então, por isso que João Paulo II escreveu uma encíclica onde ele explica isso com detalhes. Aquela encíclica dele, Mulieris Dignitatem, a dignidade da mulher. Então, mulher não pode celebrar a missa. É uma definição definitiva, né, na igreja. Ana Moraes, de Belém do Pará, via e-mail. Devemos fazer alguma oração específica no momento da consagração do pão e do vinho na missa, ou devemos apenas contemplá-la, já que nós nos ajoelhamos? Ô Ana Moraes, de novo, no rito da missa não tem nenhuma oração prescrita. Inclusive o missal romano diz que não se deve cantar nada nessa hora, na hora que o padre está consagrando. Silêncio absoluto. É um momento de adoração. É o momento em que o pão se transforma no corpo de Cristo. O vinho se transforma no sangue de Cristo. O Calvário torna-se presente. Então, é um momento de adoração. Não tem nenhuma oração e não tem nenhum cântico previsto no missal romano. Sabe, gente, eu tenho que falar essas coisas. Eu não sei, de repente alguém pode estar pensando assim, poxa, você está sendo liturgista demais. Olha, é que eu aprendi a ser obediente. Se a igreja manda fazer assim, eu quero fazer assim. Porque, será que eu sou mais sábio do que a igreja? Será que eu sei mais do que a igreja? Não sei. Ela tem 2000 anos, assistida pelo Espírito Santo, né? O Vaticano tem especialistas em cada assunto, especialistas em liturgia, especialistas em sacramento, entendeu? Então, é uma coisa que a gente deve preservar com carinho. Muito bem. Então está aí, o Ana Moraes, na hora da consagração, é fazer um gesto profundo de adoração. Inclusive, o missal romano manda ajoelhar. Eu já vi gente escrevendo para mim, mas o padre aqui da minha paróquia mandou todo mundo ficar de pé na hora da consagração. Está errado. Está errado, seu padre. Leia lá o que fala o missal romano. O missal romano manda ajoelhar. Entendeu? A gente não pode cobrar do povo uma coisa que a igreja não cobra, de jeito nenhum, né? Miriam Lunardi, gostaria que o professor Felipe falasse sobre a realização da confissão durante a celebração da missa, onde as pessoas saem do banco durante a celebração, confessam e depois retornam para assistir à missa. De novo, tem uma instrução, está lá dentro da chamada Redemptione Sacramentum. É um documento do Papa João Paulo II e da Congregação da Fé, dizendo que as pessoas não devem fazer isso. Se ela foi para assistir à missa, ela deve assistir à missa. Vai confessar depois, ou antes da missa, ou depois da missa. Não deve perder um pedaço da missa para poder estar lá na Redemptione Sacramentum. Letícia Buccioli. Aqui na minha cidade, ela põe a cidade aqui, mas eu não vou dizer a cidade dela. Existem poucos padres. Faz com que nas comunidades tenha mais celebrações da palavra, nas quais é um leigo que realiza e que proclama e realiza a homilia. Como podemos resolver essa situação devido à falta de padres? Bom, não tendo padre, o que tem que fazer é isso mesmo, a celebração da palavra. Aí pode ser um leigo, pode ser um ministro extraordinário da Eucaristia, pode ser um diácono, não tem outro jeito, né? Na celebração da palavra, a proclamação do Evangelho pode ser feita por um leigo? Aí pode. O leigo não pode proclamar o Evangelho na missa, mas para a liturgia, na celebração da palavra, o leigo pode, aí não é missa. Aí não é o Cristo que está presente ali celebrando. Então, ali pode. E pode fazer uma explicação, eu nem chamo de homilia, porque a palavra homilia é usada quando tem missa. Na paraliturgia não é homilia. Na paraliturgia, eu diria uma explicação das leituras e tal. Se chamar de homilia, pode até chamar, mas
o termo homilia é mais característico para a missa. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. O nosso tempo aqui, infelizmente, é cronometrado. Eu quero pedir aos sacerdotes que estão em casa, também diáconos, que nos deem a bênção aí das suas casas mesmo. E peço a vocês que fiquem de pé agora para a gente encerrar o programa, para receber essa missa, que é um gesto, um ato litúrgico, porque é um sacramental, pode ser dado à distância. O sacramento não pode ser dado à distância, o sacramental pode. Entende? Depende da nossa fé, depende também da fé do ministro. Então, põe agora a sua intenção. Você que está em casa também, põe a sua intenção diante de Deus agora e receba essa bênção sacerdotal, diaconal, que vem pela igreja. Não vem pelos ares, não, vem pela igreja. Entendeu? Até você. A nossa proteção está no nome do Senhor. Eu peço ao Senhor que nos abençoe nesta noite. Conceda a você, por essa bênção sacerdotal, diaconal, a graça, a bênção que você precisa nesta noite, para você, para a sua família, né? Para a tua saúde, para a tua vida apostólica, para o teu trabalho na igreja. Com a intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram aqui assistir o programa ao vivo. Venham, quem quiser vir participar, o nosso auditório aqui é muito grande, sempre tem lugar. E vocês que nos acompanharam também de casa, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.